Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Estou tão parecida com ele hoje que eu botei até esse microfone. É que eu estou muito grávida, né? E eu estou passando muito calor e o microfone soa muito. Então, ao pedir para a mídia me ajudar hoje aí por esse microfone aqui. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás de Saul, havendo rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a sua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante ao Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem é este que tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos em roda à mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Pode se assentar aplaudindo ao Senhor, assentar-se aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Essa palavra, queridos, conta sobre a vida de Davi, sobre o início da história de Davi, da jornada de Davi, do propósito de Davi em Deus. E o Senhor veio falando muito comigo esses últimos dias sobre ter coragem, e sobre sermos corajosos, e sobre o que é ter coragem, ou o que é uma pessoa que tem coragem. E o Senhor veio me ministrando sobre isso há muito tempo, e alguns dias. E quando eu estava no hospital na semana passada com a Emily internada, foi aonde Deus bradou mais ao meu coração e me trouxe por certo essa palavra. Porque só quem é mãe aqui sabe o quanto é ruim e difícil para você ver um filho internado ou ver um filho debilitado em uma situação, mesmo que seja uma febre em casa. Não é algo legal. Quando a criança está com febre, a gente já fica em alerta, porque sabe que a febre, ela é um sinal de que tem alguma coisa errada. E nós não queremos que os nossos filhos fiquem doentes, nós não queremos que tenha alguma coisa errada com os nossos filhos. Então, nós nos entristecemos. E quando eu estava no hospital, por alguns momentos eu vi a Emily deitada e ela não reagia, porque a febre, a infecção e os medicamentos vai deixando a criança mais cabisbaixa, ela ficava molinha, não comia e só vomitava, e aquele mal-estar, os médicos fazendo exames, investigando. Nós tínhamos um encontro da Bahia na sexta-feira, minha passagem estava comprada para isso, era quinta-feira, e eles internaram ela. E quando foi na sexta-feira, o Jonatas ia ficar, eu falei: Não, você vai, eu fico, vou dar um jeito aqui, vai para lá, vai realizar o encontro e eu fico.
E na sexta-feira eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não queria estar aqui. O meu desejo era estar indo para o encontro lá na Bahia. O Senhor sabe o quanto eu amo isso e também não gostaria que minha filha tivesse internada, mas Deus falou comigo: você não está onde você gostaria, mas aonde você precisa estar. E rapidamente o Espírito Santo começou a me ministrar que na nossa vida é assim, às vezes nós gostaríamos de estar em outros lugares, mas tem vezes que nós temos que estar em lugares que nós não gostaríamos de estar. Porque o Senhor, Ele nos trata e Ele nos ensina em meio aos processos, em meio às lutas, em meio às guerras. Quem já passou pelo encontro de honra sabe, você vai ver na palavra Deus dizendo que se alegra mais quando nós estamos passando por dias difíceis do que quando nós estamos passando por dias bons. Então a tribulação, os processos, as lutas, as guerras, elas não são para nos paralisar, para nos matar, elas não são algo ruim para Deus. Na verdade, quando nós estamos passando por um processo, Deus está olhando e vai nos aperfeiçoando, está dizendo: está sendo difícil, mas eu sei que o meu filho vai vencer. Eu sei que o meu filho vai vencer, por quê? Porque um dia ele foi marcado, assim como Davi, um dia ele foi ungido, e há sobre ele hoje um espírito diferente. E esse espírito diferente, no meio de dias difíceis, ele que nos ensina, Ele que nos trata, Ele que nos forja, e Ele que nos leva a viver as coisas que Deus tem para nós. E eu falei: realmente é isso, eu não estou onde eu gostaria, mas eu estou onde eu preciso estar, então eu vou ficar aqui. E eu não vou reclamar, eu vou enfrentar, mas é difícil você ver um filho numa situação de internação, ainda mais quando você não sabe exatamente o que está acontecendo, de onde está vindo a infecção, de onde está vindo tudo aquilo. E o Senhor falou comigo: Andressa, é necessário ter coragem. Começou a me lembrar de pessoas da Bíblia que tiveram coragem, que superaram coisas, porque tiveram coragem. Até aqueles que achavam que não tinham coragem, que chegaram diante de Deus e disse: Deus, mas eu sou só um menino. Como Jeremias, eu nem sei falar. Mas na verdade nem Jeremias conhecia o potencial que ele tinha e a coragem que havia dentro dele, porque se ele não fosse corajoso, ele não teria vivido tudo que ele viveu, ele não teria ido para cima de um sistema terrível daquela época. Às vezes nós nos sentimos impotentes diante de algumas situações, mas querido, se você está aqui nessa noite, então há uma coragem dentro de você que você talvez não conheça, mas nessa noite Deus está trazendo para você, está te dizendo: há uma coragem em você. E essa coragem, ela precisa vir à tona, porque Saul era um rei que aparentemente era um homem muito corajoso, era um homem muito inteligente, corajoso. Você olhava para a estrutura de Davi, de acordo com a palavra de Deus, você vai ver que ele tinha tudo para ser um rei. Aí quando você olha para Davi, você vê que ele não tinha nada para ser um rei, mas Davi tinha coragem. Saul aparentemente tinha coragem, mas quando foi para obedecer a voz de Deus, Saul recusou. Saul parou de ouvir. Tem muitas pessoas, queridos, que dizem que são corajosos e até se mostram ter coragem, se vestem como corajosos, caminham como corajosos, falam, pastor Joás, como corajosos. Tem peito para dizer: eu tenho coragem. Mas na primeira luta que aparece, na hora de se submeter à palavra, na hora de se submeter a Deus, na hora de ouvir a Deus, corre para trás e diz: eu não vou fazer a vontade de Deus. E há aqueles que digam: essa não é a vontade de Deus, porque querem que Deus concorde com a sua vontade. Deus não negocia seus princípios, Deus não negocia os seus valores. O que é pecado para Deus sempre vai ser pecado. O que é abominação para Deus sempre vai ser abominação. Deus não vai mudar os seus princípios porque você quer fazer a sua vontade, porque eu quero fazer as minhas vontades. Não, Deus não negocia os seus princípios, Deus não negocia os seus valores. Aquilo que é pecado, aquilo que é erro, continua sendo errado, continua sendo pecado. Se você quer fazer a tua vontade, não bote na conta de Deus. Saul queria colocar na conta de Deus, ficou difícil para ele, mas ele tinha a aparência de um corajoso. Agora Davi não. Davi não tinha aparência de um corajoso. A Bíblia diz que ele era belo. Talvez já tinha cara daqueles CDF, sabe?
Quando eu leio, eu penso assim, ele tinha cara de CDF, só não usava óculos porque acho que naquela época não tinha óculos. Eu fico imaginando Davi assim, mas Davi já tinha coragem. Quando ninguém enxergava Davi, quando ninguém estava vendo Davi, Davi agia como um corajoso. Quando veio o leão, Davi mata o leão. E ele não corre para chamar os seus irmãos que tem cara de corajoso. Ele enfrenta o leão sozinho. Porque Davi era diferente. Havia uma coragem dentro de Davi. Quando vem o urso, ele não diz, corre lá e chama o meu pai. Eu vou chamar o meu pai, eu vou chamar os meus irmãos. Não, ele enfrenta sozinho. Porque Davi tinha coragem. Ele não fugiu da guerra. Eu fui pesquisar o que é coragem no dicionário. Coragem é uma moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situações emocionais ou moralmente difíceis. Davi tinha coragem quando ninguém estava vendo. Davi tinha coragem quando ele estava atrás das malhadas. Eu tenho algo de Deus para dizer para você nessa noite. Talvez você pense que você não tinha coragem, porque talvez até hoje você tenha vivido atrás das malhadas. Mas eu gostaria que você pensasse aqui comigo agora, quantas guerras você já venceu? Quantos processos você já passou? Quantas lutas você já enfrentou e você não desistiu e você não parou? Quantos leões você já não matou sozinho sem que ninguém visse? Quantos ursos você não matou sozinho sem que ninguém visse? Quantas vezes você teve vontade de desistir, mas você não desistiu, você continuou? Quantas vezes muitos aqui teve vontade de tirar a própria vida para que o sofrimento cessasse, para que a luta parasse? Quantos já não se entupiram de remédio aqui, mas não desistiram, mas venceram? Quantas coisas você já venceu? Se você já venceu algo no secreto, então você é alguém que tem coragem. Então você é alguém que enfrentou algo e que venceu algo e que está aqui nessa noite dizendo, não tem problema, venha o que vier, eu vou continuar buscando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar me entregando para o propósito de Deus, eu vou continuar vivendo aquilo que Deus tem para mim. Se você é alguém que luta contra o pecado e mesmo muitas vezes querendo fazer a tua vontade, não faz a vontade de Deus. Então você é alguém que tem coragem. Covarde, queridos, é aqueles que recuam, é aqueles que não cumprem e não vivem debaixo de princípio. Esses são covardes. Pessoas que estão na igreja, que estão buscando a Deus, mas não conseguem se submeter aos princípios de Deus. Então você, como Saul, tem cara de corajoso, anda como corajoso, até fala como corajoso, mas é um covarde. Se não vive debaixo de princípios, se não se submete à palavra, é covarde. Se tudo te fere, se qualquer confronto te machuca, é covarde. Os corajosos, eles obedecem a Deus. Eles confiam em Deus. Isso, o dicionário está dizendo, é uma firmeza, coragem é uma firmeza de espírito para enfrentar situações. Coragem a gente carrega. Coragem você não veste. Coragem você carrega. A coragem faz de você um vencedor, mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo que ninguém esteja vendo. Pastora, eu vivo no meio da pornografia, eu não consigo parar. Peça ajuda, porque se você não pedir ajuda, você é um covarde. Pastor, eu vivo no pecado, vira e mexe eu minto, eu caio nas drogas. Peça ajuda, porque se você não pedir ajuda, você é um covarde. Teve uma vez que nós selecionamos uma equipe para ir para o encontro servir. E quem já foi na equipe de servo sabe que a gente não pega leve na equipe de servo, né? Pastor Jonas é conhecido como Capitão Nascimento na equipe de servo. Porque nós amassamos a equipe, porque aquele que não tem coragem tem que sair fora. É uma equipe para gente corajosa. Então nós amassamos a equipe. E
uma vez nós selecionamos uma equipe, há uns 5 anos atrás mais ou menos, e um casal nos chamou após a primeira reunião e falou: pastores, nós queremos sair da equipe de servo. Porque o pastor estava falando sobre a seriedade de estar nessa equipe. E nós caímos em pecado. Nós estamos de casamento marcado, mas nós tivemos relação. Então nós não podemos estar nessa equipe. Eles choraram e disseram que estavam com vergonha. Eu fiquei esperando que o Jonatas ia falar e o Jonatas falou para eles assim: muito obrigado pela sinceridade de vocês. O que vocês estão fazendo é honroso. Porque seria desonroso vocês estarem na equipe, sabendo que estão em pecado, sabendo que o quanto nós valorizamos a santidade dentro dessa equipe. O que vocês estão fazendo não é vergonhoso, então vocês já se arrependeram, já oraram, já pediram perdão a Deus, já confessaram. Vocês não precisam se envergonhar mais. E ele disse: quem precisa se envergonhar é quem está lá embaixo, na equipe, que está em pecado, mas que não tem coragem de buscar ajuda. Quando nós precisamos de ajuda, quando nós estamos vivendo algo, em qualquer área da nossa vida que nós não conseguimos vencer, quando nós buscamos ajuda, não é coisa de gente covarde, é coisa de gente corajosa. É coisa de pessoas que não tem medo de se expor, pastor, porque ninguém é santo. Porque ninguém vive num pedestal, queridos. Ninguém aqui brilha mais do que o Senhor. Ninguém tem esse direito. A glória é toda para Ele. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós chamamos a Deus de mentiroso. Então ninguém aqui está num pedestal. Quando nós nos expomos, quando nós abrimos a nossa vida e pedimos ajuda, quando nós dissemos eu não estou conseguindo, quando nós dissemos está difícil para mim, então nós nos tornamos pessoas honrosas, pessoas que estão dizendo: Deus, eu estou fraco, eu tenho essa dificuldade, eu estou passando por isso, mas eu estou buscando ajuda porque eu sou corajoso, eu não quero ficar estagnado, eu não vou ficar paralisado, eu não vou ficar atrás da malhada por muito tempo, porque um dia Deus vai mandar o profeta me chamar, eu vou sair daqui, eu vou vencer o gigante, eu vou virar rei de Israel, eu vou pregar o teu evangelho, eu vou para as nações. Mas primeiro eu vou viver o ano do discipulado. Primeiro eu vou pedir ajuda. Primeiro eu vou ser corajoso em dizer: eu estou errando nisso, eu preciso de ajuda. Nós temos que parar de achar que coragem é alguém que se blinda e bate no peito e diz: eu sou corajoso. Quando você vê alguém falando assim, já suspeita. Deve ser um covarde. Deve ser alguém que não se submete aos princípios divinos de Deus. Deve ser alguém que faz as coisas de Deus pela metade, em partes. Nós estamos vivendo um ano da porção dobrada, queridos, e é um tempo de nós sairmos de trás das malhadas. É um tempo de Deus nos tirar de trás das malhadas. Tirar aqueles que já venceram leões, já venceram ursos, no secreto com Deus, onde não tinha ninguém vendo, onde não tinha ninguém olhando, onde não tinha ninguém aplaudindo. Porque é muito fácil você subir aqui em cima e contar um testemunho e a igreja glorificar a Deus e aplaudir. Mas é muito difícil você vencer isso e ter um testemunho e gerar um testemunho sozinho, sem que ninguém veja. Mas Deus está olhando o que você passou até aqui. Como foi a tua infância, como foi a tua criação. Quantas guerras, quantas lutas você já enfrentou para estar aqui hoje. Ou você tem enfrentado. Deus está atento, queridos, à coragem que nós tivemos lá atrás. O único que via Davi era o próprio Deus. Samuel é este? Não. Ele até é bonito, até tem cara de corajoso, as armaduras até servem nele, mas não é ele não. Senhor, com certeza é esse aqui. Não, Davi, não, Samuel, não é ele. Ele anda como um corajoso também, ele se veste como um corajoso, mas o coração dele não é de um corajoso.
Ah, Senhor, é esse aqui? Não, passa os 7 filhos. Não é nenhum desses. Mas, Senhor, tem certeza? Tenho, Samuel, porque eu não vejo como o homem vê. Ei, como que você anda? Como você se veste? Qual a cor do seu cabelo? Qual a sua classe social? Em que nível da sociedade você vive? Você é um empresário, você é um empregado. Não importa, Deus não está vendo isso. Deus não olha para a aparência. Deus não quer saber se você trabalha de Uber ou se você tem uma empresa milionária. Deus não está nem aí para esses recursos dessa terra. O que Deus está atento é ao meu e ao teu coração. Ao meu e ao teu coração, de pessoas que são forjadas para ter coragem de enfrentar o sistema desse mundo. Pessoas que têm coragem de pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Pessoas que têm coragem de ir contra o pecado e dizer, ó, aqui não. Eu não vou concordar com você, porque pecado ainda é pecado. Princípio ainda é princípio. Deus não está atento para a sua aparência. Ele disse isso para Samuel. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Ei, Deus não vê como as pessoas que estão ao seu redor te vê. Você já parou para pensar isso? Sabe a sua mãe que diz que você é lindo? Sabe a sua mãe que diz que você, quando crescesse, você seria um grande homem, uma grande mulher e teria empresas e seria rico? Ela investiu em você, talvez. Mesmo ela não te vê como Deus te vê. Talvez ela vê o filho da mamãe, mas Deus te vê com coragem. Deus te vê como uma pessoa de garra, como uma pessoa que Ele chamou para vencer. Ei, Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. Deus nos chamou para avançar. Deus não nos chamou para desistir. Deus nos chamou como Davi, para nos ungir, para nos preparar, para nos equipar, para viver aquilo que Deus preparou para nós. E não importa o que você passou atrás das malhadas. Quantas pessoas passam pelo encontro, passam pelo reencontro, passam por ministrações individuais e são curadas. Quantas pessoas, Lucas, saem de traumas da infância, que são curados, que são transformados. Se você já esteve nessa situação, já esteve nesse encontro, já esteve no reencontro, então você já é alguém de coragem, porque lá você descobriu que você venceu coisas na tua vida. Talvez um abuso sexual na infância, talvez uma falta de paternidade, talvez vícios, talvez uma classe social, financeira ruim, passou necessidades, dificuldades, se sentiu rejeitado, eu não sei. Mas você está aqui hoje. Chega de se esconder atrás das malhadas. Se você está aqui hoje é porque você é um corajoso, é uma corajosa. Quantos de nós já não vencemos coisas lá atrás, querido? Se você fechar os teus olhos agora e eu disser, pense agora em todas as situações que você já passou. Eu tenho certeza que você vai descobrir muita coisa que você venceu. Muitos processos que você passou e que você venceu. É preciso ter coragem para vencer. Fala para o teu irmão que está do teu lado, é preciso ter coragem para vencer. As pessoas não falam sobre quem não vence. Se estão falando de você, é porque você é um vencedor. Se estão falando de você, é porque você é um corajoso. Porque ninguém fala de gente derrotada. Ninguém fala de gente covarde. As pessoas covardes não são lembradas. As pessoas covardes não são faladas nas redes sociais. Sabe quem é falado? Os corajosos. Aqueles que têm coragem de se levantar. Aqueles que têm coragem de vencer. Se você vence, então vão falar de você. Se você conquista, vão falar de você. Se você mata leão e urso atrás das malhadas, ninguém está vendo. Mas se você começa a derrubar gigante, então vão começar a falar de você. Mas isso é para quem tem coragem. E é para quem é vencedor. Isso é para quem é vencedor. Não é que é para quem quer ficar atrás das malhadas, é para quem já decidiu sair. Você não pode ter medo de ser diferente. Não pode ter medo de ter coragem.
Não pode ter medo de ir contra o sistema. De dizer, eu valorizo e não negocio os princípios de Deus. Se você tiver medo, você nunca vai viver. Se eu tiver medo, eu nunca vou viver. Mas se nós tivermos coragem, vão falar de mim e de você. É preciso ter coragem para vencer. É preciso ter coragem para ter sucesso. É preciso ter coragem para ter prosperidade. É preciso ter coragem para ir para as nações. É preciso ter coragem para ir para a Bahia, fazer um encontro com Deus. Ei, é preciso ter coragem para ir para o Panamá. Maio agora nós temos encontro no Panamá. É preciso ter coragem para ir para lá. É preciso ter coragem para você renunciar à tua vida, para viver a vida que Deus tem para você. Não espere Deus te chacoalhar para dizer, você tem que fazer isso. Não. Diga, Deus, eu estou aqui. Quantas vezes nós já ouvimos ministrações que diziam, Rinini, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quantos estão disponíveis para dizer, Senhor, eis-me aqui, mas cuidado, porque talvez isso vai te custar algumas coisas. Talvez isso vai te custar a vergonha. Imagina Davi sendo ungido no meio dos seus irmãos, todos bem vestidos, todos bem arrumados para a guerra, todos preparados para pregar o evangelho, talvez todos preparados para serem missionários e enviados a nações. Aí Deus te tira de trás da malhada e fala, não, é você que venceu a falta de paternidade, é você que venceu o vício, é você que venceu a droga, é você que venceu esse mundo, é você que passou por isso, por aquilo outro, mas permaneceu, mas continuou, mas venceu, mas teve coragem. Imagina Davi sendo ungido. Mas será que sou eu? Sim, é você. É preciso ter coragem para vencer, queridos. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Felipe, você teve coragem na sua infância, porque cresceu sem paternidade. E só você sabe o quanto isso foi difícil para você. Só você sabe o quanto isso te fez falta. Você tem que se tornar um homem sem ter um modelo de um homem dentro da sua casa. Mas vocês foram assaltados. E a Thaís estava me dizendo hoje que você chegou cheirando óleo de azeite. Disse, Thaís, eu orei. E essa noite o carro vai dormir na nossa garagem. São corajosos, que já venceram lá atrás. E aí acontece uma situação, aparece um gigante e diz, esse aí não vai me derrubar não. Eu vou adiante de ti na força do Senhor. Eu vou com o Espírito que Deus colocou dentro de mim. Ei, Samuel chamou Davi. E a Bíblia está dizendo que quando derramou o óleo sobre Davi, a Bíblia diz que um Espírito de Deus se apossou de Davi. Quando nós somos possuídos por esse Espírito, queridos, nada pode nos parar, nada pode nos limitar. Quando nós estamos possuídos por esse Espírito, nós olhamos para trás e nós vemos o quanto corajosos nós já fomos até aqui. E aí nós prosseguimos. E aí nós dissemos, Senhor, Rinini, eis-me aqui, Senhor. Aonde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Talvez em algumas vezes você pode ter sido covarde, você pode ter se acovardado em algo. Mas você está aqui. Então na maioria delas você venceu. Na maioria delas você superou. Nós estamos reformando nossa casa para a chegada do neném. E Deus nos levou de volta para o Vila Nova York, onde eu morei minha vida toda. Fui para a casa da minha mãe para conseguir reformar aqui o apartamento. E o Jonatas abriu a janela do quarto no primeiro dia. E o quarto que nós estamos no quarto da minha mãe. E o quarto que nós estamos, o Jonatas já morou nessa casa, porque minha avó alugava esse sobrado. E um dia o Jonatas, a família dele alugou lá. E ele abriu a janela. Que o quarto que nós estamos da minha mãe, antigamente, há 10 anos atrás, era o quarto do Jonatas.
E ele abriu a janela do quarto e é um sobrado bem altão e lá dá para ver todo o bairro do Vila Nova York. E ele falou assim: há um propósito de Deus ter nos trago de volta para cá. E eu ainda brinquei com ele: ô profeta das nações, a gente só está aqui porque a nossa casa está reformando. Eu brinquei com ele, mas depois o Espírito Santo de Deus começou a me ministrar e a falar comigo. Domingo, a Emily teve alta e eu fui para casa da minha avó com a minha mãe. Elas moram só as duas lá, porque a casa está reformando. E quando eu cheguei lá, domingo, umas 5 da tarde mais ou menos, o tempo fechou. Começou uma chuva forte. E eu lembrei o quanto eu tinha medo de chuva. Porque com 5 anos de idade, a minha mãe foi embora para o Paraná com o meu pai, com o meu irmão mais velho e com o meu irmão mais novo, para tratar de um problema de saúde que meu irmão mais novo nasceu. Ele nasceu megacólito congênito e a minha mãe precisou ir tratar dele no Paraná. E eu dava muito trabalho, porque eu era pequena, e minha mãe deixou eu com a minha avó. E quando o tempo fechou e começou a chover, eu subi para a parte de cima do sobrado, para pegar um colchão para deitar com a Emily na sala. E me veio um temor, um medo. E eu falei: meu Deus, o que é isso? E eu comecei a lembrar, pastores, eu quando criança, andando por aquele sobrado, porque era lá que eu morava quando criança. Nesse período que minha mãe esteve fora, né? E eu no sobrado e comecei a me lembrar dos choros e da falta que a minha mãe me fazia. E eu lembrei que quando a minha mãe foi embora, eu fui até a viela, esse sobrado era uma viela. Eu lembro que minha mãe entrou dentro do carro e eu disse: mãe, chorando muito, eu era bem manhosa, chorando, eu disse: mãe, onde você vai? Ela falou: eu vou comprar uma boneca para você e já volto. E ela não voltou mais. Passou quase 2 anos no Paraná cuidando do meu irmão. E eu lembro que eu chorava, e eu andando no sobrado, eu me lembrei disso. O Espírito Santo me trouxe isso de novo, e eu lembrei o quanto era ruim, e o quanto eu me sentia rejeitada nessa idade, o quanto eu me sentia abandonada, o quanto eu esperei ela chegar com a boneca, e a boneca nunca chegou até hoje. Eu lembro da cara dela entrando no carro chorando, eu lembro do desespero dela em ter que deixar a filha. E eu lembro do abandono que eu senti naquele tempo. E aí, eu comecei a falar com Deus, andando pela casa e orando e falando com Deus. Eu comecei a chorar. Porque eu me lembrei que com 5 anos de idade, eu venci algo na minha vida. Porque com 15 anos, com 16 anos, eu conheci Jesus, entreguei minha vida para Jesus. E Ele me abraçou. E eu comecei a lembrar que eu nunca estive sozinha. Porque Deus sempre esteve comigo. Que eu nunca estive abandonada como eu realmente pensava na infância. Porque Deus sempre esteve comigo. Ele sempre foi o meu pai. Eu comecei a me lembrar do que eu estou vivendo hoje. Para nós vivermos as promessas de Deus, para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, nós vamos enfrentar coisas. Vamos vencer processos. Vamos vencer guerras, vamos vencer lutas. Para você ter sucesso, precisa ter coragem. Precisa ter coragem de sair de situações. Precisa ter coragem de dar o primeiro passo. Deus está dizendo: eu já te chamei. Eu já te ungi. Eu já trouxe o profeta, ele já falou com você. Agora é hora de sair de trás das malhadas. Você já venceu a tua infância. Você já venceu os dias maus da tua infância, da tua adolescência. Agora é hora de você avançar. Agora é hora de você viver as minhas promessas. E aí, queridos, nós precisamos correr em viver aquilo que Deus tem para nós. Porque a vinda de Jesus está muito perto. Está tudo acontecendo muito rápido. Vira e mexe, eu estou andando na rua e meu coração gela. E eu tenho a sensação que naquela hora eu vou ser arrebatado. Eu tenho a sensação de que naquela hora vai ser o arrebatamento. Impressões, você entra na internet, você vai ver crianças que Deus está se apresentando em sonhos.
dizendo que Jesus está voltando. Eu vi o testemunho de uma criança de 5 anos dizendo: eu vi Jesus, ele apareceu para mim no sonho e ele disse que ele está voltando. Coisas, tudo está se cumprindo, tudo está acontecendo para que a vinda de Jesus aconteça. Os corajosos precisam sair de trás das malhadas, precisam assumir o seu papel e dizer: Deus, venha o que vier, haja o que houver, eu estou aqui como um corajoso, me dispondo a viver o teu propósito, me dispondo a viver aquilo que o Senhor tem para mim, me dispondo a fazer a tua vontade. Queridos, o lugar mais seguro para nós estarmos é dentro do propósito de Deus. Quando você tem um filho e você tem um projeto para ele, você protege o teu filho e protege o projeto que você tem para ele. Eu, como mãe, tenho um projeto para minhas filhas, que elas cresçam em graça, em conhecimento, que elas aprendam, que elas sejam pessoas, mulheres e homem agora, né, que está vindo Daniel, que vai marcar a geração delas, vai marcar a geração dele, que nasceram para um propósito. E eu defendo e protejo o projeto que eu tenho para elas, porque eu creio que aquele projeto que eu tenho é o mesmo projeto que Deus tem. Então eu defendo isso. Quando eu vejo elas fazendo alguma coisa que foge dos princípios de Deus, eu corrijo, eu digo: não, isso não pode, essa música não pode cantar, essa roupa não pode usar, isso aqui não pode fazer, porque Jesus não gosta, porque não agrada a Deus. Eu estou protegendo o propósito, eu estou protegendo o projeto que eu tenho para elas como minha filha. A mesma coisa é com Deus. Nada vai acontecer com você, mal nenhum vai te acontecer, praga alguma vai chegar à tua tenda, porque se Deus tem você como filho, Ele tem um plano para você, Ele tem um projeto para você, Ele vai proteger o projeto, Ele vai proteger o propósito, ninguém vai tocar. Tudo aquilo que acontecer vai ser para te forjar, vai ser para te ensinar, não vai ser para te destruir, porque Deus está protegendo o propósito dEle. Pastor, mas e se eu largar tudo e fazer o que Deus está mandando eu fazer, eu vou perder muito. Não se preocupa, Deus vai estar te guardando, porque Ele está protegendo o propósito. Pastor, mas e se eu abandonar, e se eu ir? Algumas pessoas vão virar a cara para mim, outras não vão entender o que eu estou fazendo. Não se preocupa, Deus está protegendo você, porque Ele protege o propósito. Ele está protegendo o propósito dEle. E você está dentro do propósito, porque quando você levanta suas mãos e entrega a tua vida para Jesus, você entra no propósito de Deus. Você é separado. Foi assim com Davi, quando Samuel ungiu a Davi. Davi entrou no propósito de Deus. A partir de agora, ainda havia um Espírito de Deus. Ele está dentro do propósito. Mas apareceu o gigante, o corajoso vai. Por que o corajoso foi? Porque ele estava dentro de um propósito, Lucas. Havia um Espírito de Deus dentro dele. Ele não ia morrer, ele tinha certeza que ele não ia morrer. Ele tinha certeza que não ia faltar nada para ele. Ele tinha certeza. Ele não sabia talvez que ele seria o rei de Israel, embora Samuel ungiu ele para que ele fosse o rei de Israel. Mas talvez ele não sabia que ele seria um homem segundo o coração de Deus. Talvez ele não sabia que ele seria falado até os dias de hoje. Talvez ele não sabia que ele seria um modelo para a nossa geração, de alguém que lutou atrás das malhadas e lutou quando saiu das malhadas também. De alguém que quando errou, se humilhou diante de Deus. Talvez ele não sabia de tudo isso, ele não tinha a dimensão do propósito que Deus tinha para ele. Mas ele tinha coragem. Quem é esse circunciso filisteu que está se levantando contra o propósito? Davi, você vai morrer. Não vou não, porque lá atrás das malhadas, quando eu era criança, eu não tinha pai. Quando eu era criança eu não tinha estrutura familiar. Quando eu era criança eu não nasci num berço de ouro, muito menos num berço cristão. E Deus não deixou nada acontecer. Quando eu era criança eu sofri um acidente. Quando eu era adolescente eu tive uma overdose. Quando eu era adolescente eu me embebedei. Nada aconteceu comigo. Eu superei, eu venci, eu tive coragem, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não desisti.
As propostas veio, falaram mal de mim, me perseguiram, me caluniaram, acabou meu dinheiro na conta, mas eu não parei, eu continuei perseverando, eu continuei. Então quem é esse incircunciso filisteu para se levantar contra o propósito de Deus? Quem é esse? Ei! Pode se levantar o que for. Se o Espírito de Deus está dentro de mim, de você, você vai dizer: quem é esse? Quem é esse gigante? Quem é essa situação financeira? Quem é esse parente? Quem é esse para se levantar contra o propósito de Deus? Porque aonde eu estiver, Deus vai estar protegendo o propósito, porque eu faço parte do propósito. Quando nós vivemos a vida pela metade, não receba essa palavra, amém? Se você não cumpre princípios e não vive debaixo deles, então não receba essa palavra, ela não é para você. Porque não dá para você viver a palavra de Deus em partes, só dentro daquilo que você quer, daquilo que te convém. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, e querer que Deus proteja o propósito, porque não faz parte do propósito. Parte do propósito são aqueles que se submetem a Deus. Em Romanos 8:28, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas vão cooperar para você quando você ama a Deus e quando você escolhe viver debaixo do propósito dele. Se até hoje, pastora, até hoje eu quis fazer a minha vontade, eu manipulei a vontade de Deus, eu quis burlar Deus para que Deus fizesse aquilo que eu quero que Ele faça. Mas eu entendi a palavra. Pode ser difícil renunciar a algumas coisas para viver o propósito, pode ser difícil renunciar a algumas coisas para viver a vontade de Deus, mas hoje eu me submeto a viver esse propósito. Hoje eu me submeto a um lugar seguro em Deus. Normalmente os corajosos eles estão à frente de batalha. Você não vai conseguir ser um líder se você não tiver coragem. Coragem de ajudar, coragem de ceder, coragem de morrer pelo próximo, coragem de ouvir o mesmo que você ajudou te caluniando, te perseguindo. Se você não tiver coragem de ser diferente, então você não serve para ser um líder. Então os corajosos normalmente são líderes e normalmente eles estão à frente das guerras, à frente das batalhas. Normalmente também, às vezes, eles se cansam de estar à frente da batalha. Mas a palavra de Deus nos assegura. Em 2 Coríntios 4:16, vai dizer: portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, ainda que a gente esteja cansado, ainda que eu venha para o culto meio cansado, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. É esse espírito diferente que vai nos renovando dia após dia. É esse espírito diferente que não nos deixa dormir à noite, que diz: levanta, vai orar, vem falar comigo, vem viver o propósito. É esse espírito que vai nos acordar de madrugada e vai nos trazer revelações acerca do reino, acerca da vontade de Deus, acerca do seu propósito. Ele que vai dizer: isso aqui que eu tenho para a sua vida. Mas anda debaixo dos princípios, caminha debaixo dos princípios, caminha debaixo dos mandamentos, anda conforme a lei, anda direitinho e tem coragem, assim como Deus falou para Josué. Ser forte e corajoso, Josué, porque Deus era com ele. Deus é com você. Deus é com aqueles que decidem viver dentro do propósito. Eu sei
que nem sempre é fácil. Aliás, a maioria das vezes é difícil. Eu sei que quando nós se entregamos ao propósito, estamos disponíveis a viver esse propósito, nem sempre você vai ter dias felizes. Na verdade, eu vou te dar uma notícia difícil de ouvir. Os seus dias serão mais difíceis do que fáceis. Mas sabe de uma coisa? Você é como uma epístola viva. Como alguém que está caminhando com Ele. Como alguém que está enfrentando ursos e leões e gigantes. Mas não está se importando mais porque já queimou as carroças, já afundou os barcos, já não tem mais para onde ir. Você já está como Pedro. Jesus está dizendo, e aí, você quer ir embora também? Essa palavra é pesada para você, mas ele diz, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aí nós caminhamos prosseguindo, queridos, e vencendo leões, e vencendo ursos, e vencendo gigantes, e tropeçando, mas rasgando as vestes, e dizendo, Senhor, me perdoa. Eu errei, mas eu vou continuar. Eu falhei, mas eu não vou desistir. Assim como Davi. E tudo que nós vamos falar, que Davi viveu e venceu depois. Aí eu vou para um ditado, vão dizer que foi sorte. Vão dizer, Davi era o bonitinho que não apareceu na hora do jantar. Na hora de almoçar, quando o profeta chegou. Aí quando o profeta viu ele, ele era o mais bonitinho e ungiu ele. Mas pela estatística, até pelos olhos de Samuel era diferente. Ele queria ungir os outros. E Deus que disse para ele, não, Samuel, eu não vejo como você vê, eu vejo o coração. Eu estou atento à intenção do coração, eu estou olhando qual a coragem, porque o reino dos céus são para os corajosos, são para aqueles que têm coragem. São para aqueles que têm coragem de caminhar como Jesus ensinou a caminhar. Aqueles que têm coragem, queridos, de tomar um tapa na cara e virar outra face e falar, pode dar do outro lado. Aqueles que têm coragem de arrancar um braço, se esse braço te faz pecar, se a perna te faz pecar, se o olho faz pecar. Aquele que tem coragem de arrancar fora, mas entrar no reino dos céus. E não ir para o inferno com braço, com olho, com perna, com o bolso cheio de dinheiro e o coração cheio de vaidade. Aqueles que estão dispostos a se esvaziar das suas vontades para viver o propósito de Deus. Pastor, o que você está fazendo? Eu estou tentando te encorajar nessa noite, porque um dia o Espírito Santo de Deus me encorajou. Eu sabia que viveria tudo que estou vivendo hoje. As promessas das nações, as promessas financeiras, tudo que nós estamos vivendo hoje foi fruto de entregas e coisas que nós ouvimos os profetas falando lá atrás. Mas se não tem coragem, não tem como viver, porque se eu te contar o lado ruim, você desvia. Por se eu contar a parte difícil de estar vivendo tudo isso, você vai dizer, você tem sorte. Eu vou dizer, não, eu não tenho sorte, eu tenho coragem. Sorte não, mas coragem sim. A sua vida não deve ter sido um mar de rosas, eu tenho certeza disso. Mas se você está aqui hoje, então é porque você é um corajoso. E você venceu. E talvez se até aqui você tenha sido um covarde, saia daqui hoje dizendo, Deus, eu quero ter coragem agora. Porque eu quero viver. Por que eu estou falando isso? Nós estamos em janeiro, iniciando o ano. No primeiro mês do ano. E nós temos a oportunidade de fazer desse ano diferente. Nós temos a oportunidade de começar o ano diferente. A oportunidade de ter coragem. Chega de reclamar, chega de murmurar. Chega de viver a palavra de Deus empurrando com a barriga, fazendo só em partes aquilo que você deseja fazer. Chega de fazer a sua vontade, mas se entrega para a vontade dele. Deus, eu estou aqui. Aonde o Senhor quer que eu vá? Talvez você tenha que perder algumas coisas. Vão falar de você, mas só vão falar se você estiver vencendo. Só vão falar se você estiver vencendo. Só vão falar se você estiver dentro do propósito. Davi, o que você está fazendo aqui? Veio entregar a marmita? Você é fraco. A armadura nem serve em você. Você não tem dinheiro para pregar nas nações. Como que você se diz
um evangelista, um profeta? Como você acha que você é alguma coisa dentro da igreja? Você nem tem carro. Você vai para o culto a pé. Ninguém nem liga para você, ninguém nem te dá oportunidade para você contar seu testemunho. O pastor nem te vê na igreja, ele nem te cumprimenta. Ele nem sabe que você existe, ninguém sabia que Davi existia. Eu acho que até o pai e os irmãos não sabiam, porque ninguém convidou ele para comer, ninguém convidou ele para sentar à mesa, ninguém lembrou de Davi. Ei, mas quem foi o rei de Israel? É quem estava tendo coragem quando ninguém estava vendo. Não é quem estava na plataforma, não é quem estava no altar pregando, não é quem estava em evidência, não é quem tinha mais recurso financeiro. Era quem estava escondido, fazendo a vontade de Deus quando ninguém estava vendo. Ei, Deus não está de olho na tua aparência, Deus está atento ao teu coração. Coloque-se de pé. Deus está olhando de dentro para fora. Nós precisamos, queridos, levantar essa geração de pessoas corajosas. Se no mínimo 12 pessoas aqui tiver coragem, nós vamos sacudir esse mundo, virar o Brasil de ponta cabeça. Vamos para as nações. Vamos abrir igreja em todas as nações. E não vai ser qualquer igreja, vai ser a igreja de Cristo Jesus. E mesmo que você ache que não tinha um chamado pastoral, ou um chamado profético, ou um chamado evangelístico, não tem problema, você tem coragem. Então Deus está te ungindo hoje. Então Deus está te chamando hoje para viver esse propósito. Então Deus está te convidando hoje para viver esse propósito. Vamos nos revestir das armaduras de Deus que está descrito em Efésios 6. E lutar. As lutas e as guerras, elas vão continuar vindo. Por algum momento, quando nós estivemos em Israel, quando eu pisei na Terra Santa em Jerusalém, por um segundo passou pela minha cabeça: agora eu não vou ter mais problema. Eu pisei na Terra Santa. Aí lá mesmo já apareceu os problemas. Eu falei: mas Deus, eu estou em Israel. Eu estou na Terra Santa. Daí é como se o Espírito Santo tivesse dito: agora você se prepara para a guerra. Porque quando tu voltar vão dizer que você usou o dinheiro da igreja para ir para Israel. Agora você se prepara, porque as calúnias vão aumentar. Porque a opinião dos outros vai aumentar. Mas aí tem uma canção do Terruba que diz que eu parei de me importar com a opinião dos outros. Aqueles que se limitam e querem agradar as pessoas não têm coragem, são covardes. Aqueles que querem fazer coisas para agradar os outros são covardes. Agora aqueles que vivem em princípios e não negociam valores e vivem dentro do propósito de Deus, vão ofender as pessoas, mas vão agradar a Deus. Vão desagradar muita gente, mas vão agradar a Deus. Foi assim com Jesus, ele não agradou todo mundo. Foi assim com Jesus. Eu estou para te dizer que ele desagradou a maioria. Porque a Bíblia diz que quando ele estava dando um sermão havia uma multidão. Mas quando ele começou a dizer que as pessoas estavam lá por causa do que ele estava fazendo, porque ele estava realizando um milagre, era um bando de interesseiro. Nos milagres de Jesus, metade ou a maioria foi tudo embora. Ficou só os que estavam enjertados no propósito. E mesmo assim Jesus disse: se vocês quiserem ir, pode ir também. Porque aqueles que têm coragem, aqueles que não nasceram para agradar os outros, nasceram para um propósito, têm uma identidade, sabe que não importa o que aconteça, o gigante que se levante, vai em Deus, porque tem uma identidade, porque já abandonou tudo por amor a Deus. Pedro deve ter pensado assim: se Jesus é doido, eu larguei minhas redes, eu larguei os peixes lá, eu larguei a pescaria, que era o meu sustento para seguir ele. Agora ele está dizendo que se eu quiser para eu ir embora também. Aí ele tinha duas opções. Ou ele se ofendia com o que Jesus disse, ia embora chorando, como alguém que não tem identidade nem coragem. Ou ele ficava, como a Bíblia nos relata: para onde iremos nós, Senhor? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho mais para onde voltar. Feche os teus olhos. Eu creio que Deus falou com você. Talvez Deus tenha te trago até
coisas que Deus tem para realizar na tua vida. Coisas que Deus está te dizendo. O Espírito que está dentro de você é o mesmo Espírito que esteve em Daniel, um Espírito diferente. É o mesmo Espírito que esteve em Davi, quando Davi foi ungido. É o Espírito que quer te conduzir a viver a vontade de Deus, o propósito de Deus. É o Espírito que hoje, nessa noite, está te tirando de trás das malhadas, está te ungindo e está dizendo: pode ir. Vai, mas não vai na força do teu braço, não. Vai na confiança. Pode parecer que você vai perder, mas na verdade a perca com Deus é ganho. Na verdade, o que parece que nós estamos perdendo, nós estamos ganhando com Ele. As renúncias parecem difíceis, mas lá na frente nós vemos o resultado delas. A semeadura parece difícil, mas há uma colheita extraordinária nos esperando. Não tenha medo. Não tenha medo, tenha coragem.